E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Bom, hoje eu vim gravar aqui um vídeo em relação a um problema que foi postado no grupo, né, no grupo lá de engenharia elétrica. Eu imagino que a maioria de vocês que estão inscritos nesse canal devem conhecer, caso no grupo do Facebook, tá? A dúvida gira em torno do seguinte: o rapaz perguntou o que aconteceria, ou qual seria a tensão resultante se eu pegasse um multímetro, corrente alternada, e eu fizesse uma medição entre uma fase de 127 e uma fase de 220. Veja, que não é eu pegar um sistema em estrela, fazer o fase com neutro, depois fase com fase. Ele quer comparar dois sistemas que, a partir do mesmo referencial, tem um 127 e outro 220. Seria algo como se fosse o seguinte: 127 fase neutro e 220 fase neutro. Quando eu fizesse a diferença de potencial entre 220 e 127, o que aconteceria? Qual seria a tensão resultante? Na pergunta dele, faltam alguns elementos. Então, como eu imagino que ele não seja alguém que seja especialista no assunto, então talvez essas variáveis ele não conheça. Ele falou lá no grupo que era mais um curioso e tal. Por que isso? Porque, veja, eu precisaria saber qual é a frequência angular, né, desses sinais, precisaria saber qual o ângulo de defasagem entre eles e algumas coisas. E aí ele me respondeu aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na resposta que ele deu para a pergunta que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Basicamente a pergunta que ele fez foi essa, né? Eu respondi aqui embaixo, certo? Eu falei até velocidade angular. O pessoal estranhou, mas na verdade se trata de frequência angular. E abaixo ele me diz: imagina uma fase 127 e outra transformada de 127 para 220. Ou seja, eu tenho 127 comparando com outra tensão de 220 na DDP entre as duas. Bom, e aí eu vou supor o seguinte: vou fazer algumas suposições aqui. Então, primeiro, eu vou supor que a minha tensão, uma delas seja 127, no ângulo 0 grau, tá? E se eu gerasse uma tensão de fase-fase desse sistema, essa tensão de fase-fase seria 220, tá? Pensando num sistema trifásico convencional. E esse 220 teria uma defasagem de 30 graus à frente de 127. Então, se eu gerasse uma tensão de linha a partir dessa tensão de fase, eu teria 220 adiantado em 30 graus. Só que ele quer fazer o comparativo das duas. Então, se eu pensar que esse 220 foi gerado a partir do que ele está supondo ali, que seria, pega um 127, gera um 220, faz um comparativo entre os dois. Claro que se eu fizer um fase-fase, eu não tenho como pegar fase-fase e comparar com 127. Mas eu tenho como fazer um fase neutro semelhante ao fase-fase que foi o que eu fiz aqui. Então, suponha que em cima seja fase neutro 127 a 0 grau. E eu tenho um outro sistema que seria 220 fase neutro, só que 30 graus adiantado. Tá? Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Em termos de fasores, a gente teria o seguinte, ó. 127, né, a 0 grau estaria mais ou menos aqui. Tá? Esse 220, ele seria a 30 graus, ele seria algo mais ou menos assim, ó. Algo mais ou menos assim. 30 graus. Aqui seria o 127. Aqui teríamos o 30 graus. Aqui teria o 220. Que é raiz de 3 vezes, ou seja, 1,7 vezes maior. Né? Então, eu não botei uma escala aqui perfeita, mas imagino que tenham entendido. E ele quer a diferença de potencial entre os dois. Então, a gente poderia entender o seguinte, ó. O que é uma diferença de potencial? Seria uma tensão menos a outra. Então, seria o 127 a 0 graus menos o 220 a 30 graus. O que a gente poderia fazer? O menos 220 a 30 graus, eu posso rebater esse vetor aqui, né? Então, a gente poderia fazer o seguinte, pegar esse 220, jogar ele para trás, tá? E aí eu teria o mesmo módulo, tá? Todas as características preservadas, a única coisa que eu ia mudar seria o ângulo de defasagem, né? Porque agora eu rebati em 180 graus.
Então agora eu teria o 127, 0 graus, mais, porque agora eu inverti o ângulo, tá? Mais o 220. E agora eu fiz ali a rotação em 180 graus. Ou seja, se eu adiantei 30 graus e quero agora, a partir desses 30 graus, achar o extremo oposto dele, eu somo com 180 graus. Então, somado com 180 graus, dá 210 graus. Então, a conta que a gente tem que fazer é essa daí. Tá? E o resultado que a gente obter, depois a gente vai provar isso aqui nos vetores. Tá? Então, vamos para o próximo slide aqui. Vai fazer essa conta. Eu tenho lá 127 a 0 grau, mais 200 a 210 graus. O 127, como ele é a 0 grau, ele não tem número imaginário, né? Só tem número real. Então ele só vai ter o cosseno. O seno dele vai ser 0. Certo? Então ele vai ser 127 somente. Tem o J, porque o J ali vai ser 0 a parte imaginária. Tá? E aí o seguinte, ó. O 110 graus, o 210 graus desse 220, se a gente olhar, lembrar lá do eixo, deixa eu desenhar aqui rapidinho. 210 graus, ele vai. Lembra que daqui para cá é 180. Então 210 graus vai estar nesse quadrante. Terceiro quadrante. Ou seja, no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno vai dar negativo. Então eu já vou botar o menos aqui. Menos. E aí vamos fazer as contas aqui na calculadora, né? Então eu teria 220 vezes 210 cosseno daria 190 menos 190 vírgula 53 para dar uma aproximada, tá? Depois de 220 vezes 210 seno menos 110 menos J 110, tá? A partir daqui a gente faz conta. Então, o 127 menos 193, eu tenho menos 63,53 menos J 110. Eu estou na forma retangular, vou passar para a forma polar para a gente ver como é que fica a situação aqui. Então, como é que eu passo para a forma polar? Eu pego aqui o 60, deixa eu botar aqui do lado. Módulo 1 ao quadrado mais módulo do outro ao quadrado, raiz de ambos, né? Raiz do resultado. Se a gente fizer isso na calculadora, o que, é que a gente vai ter? 53 quadrado mais 110 ao quadrado, resultado de a raiz dá 127,03 aproximadamente. 127,03, tá? E o ângulo? Bom, aqui tem uma jogada que a gente está esperto. Para calcular o ângulo, eu tenho que fazer o arco tangente, né? O arco tangente da parte imaginária sobre a real. Só que vejam, os dois números estão negativos. Então, olha a distorção que isso aqui vai gerar. Quando se eu fizer um número negativo dividido pelo outro, o resultado dá positivo. Só que se eu pegar os mesmos números positivos e dividir, também dá positivo. Ou seja, a função ali no arco tangente, ela não vai diferenciar quando os dois números são negativos ou quando os dois números são positivos. A gente tem que considerar isso. Então vamos lá. 63, perdão, começar pelo imaginário. 110 dividido por 63, 53. Por que é que eu não botei negativo? Porque divisão de dois números negativos vai dar um número positivo. Daria no mesmo, tá? E aqui eu faço o arco tangente. Eu vou ter 60 graus ali, tá? Aproximadamente. Só que eu vou ter um erro de quadrante. E vejam, se a gente de novo desenhar aqui um ciclozinho ali trigonométrico, ou pensando em termos, melhor ainda, pensando em termos do sistema retangular, eu vou ter que aqui é o meu eixo de número real e aqui é o meu eixo imaginário. Tá? E aí o seguinte, ó, o meu número
a reta dos reais, ele é negativo, ou seja, ele está aqui atrás, ó, entre esses dois quadrantes. Só que o meu imaginário também é negativo, então eu estou necessariamente no terceiro quadrante. Se eu estou no terceiro quadrante e o resultado deu 60 graus, está me dizendo que o resultado está aqui. Só que a gente sabe que não está, porque aqui seria se fossem os números positivos, então eu tenho que rebater em 180 graus. Porque os números negativos e números positivos, quando os dois são positivos ou quando os dois são negativos, o resultado no arco tangente sempre vai me jogar para o segundo quadrante. Tá? Só que eu sabendo que os dois números são negativos, eu tenho que rebater para o outro quadrante. Então, se eu tenho 60 aqui, tenho que rebater lá para o outro quadrante. Tá? Daria aí 240 ali aproximadamente. Só que 240 positivo é o mesmo que se eu fizer a volta menos 120. Então eu vou ter aqui menos 120 graus. Ou seja, se aqui eu tenho 108, aqui eu tenho menos 90 graus, menos 120 ele vai estar mais. É isso? Então, tá aí. Se eu fizer a diferença de potencial entre ambos, da forma que a gente pensou, daria menos 120 graus, considerando 1 a 0 grau, 127 a 0 grau, e o 220 a 30 graus, tá? E aí, qual é a grande questão disso aí? O que a gente pode fazer para provar que, de certa forma, isso aqui é verdade? Vamos fazer uma simulação no Multisim? No Multisim, e aí a gente faz uma demonstraçãozinha aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui. Dois sistemas. Vou pegar o Terra logo. Vamos pegar sistemas trifásicos aqui. Estrela. Tá? Dois estrelas. Eu vou inverter um para ficar assim, um de frente para o outro. Então, se eles estão invertidos, esse terminal de cima equivale ao de baixo, tá? Mas a gente pode botar os dois do meio, que a gente tem certeza que é o mesmo sistema. Um a 127 e outro a 220. Tá? Vou pegar aqui o multímetro para fazer a medida. 127. Ativo aqui no 220. Só que se eu fizer do jeito que está aqui, eles vão partir do mesmo ângulo. Tá? Os dois são 60 Hz, mas eles vão partir do mesmo ângulo. E eu não quero que eles partam do mesmo ângulo, porque eu supus aqui que um estava 0 grau e o outro estava 30 graus. Porque eu supus que um seria, digamos, partiria da origem do outro como tensão de linha. Então ele teria 30 graus de defasagem. Tá? Depois a gente faz com 0 grau e compara o resultado. Certo? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso defasar esse cara aqui 30 graus em relação ao outro. Como é que eu faço isso? Aqui ele não tem a questão dos graus, né? Então eu preciso fazer uma outra jogada aqui no time delay. Eu preciso transformar esse grau, essa defasagem em graus, eu preciso converter isso para segundos ou milissegundos. Tá? Então como é que a gente vai fazer? Bom, basicamente, quando a gente olha para o argumento ali do seno do cosseno, né, e se tratando de tensão elétrica, você vai ter lá uma tensão de pico, é isso? Ou melhor, uma tensão, tá? Tensão de pico, mas vamos botar só uma tensão vezes, por exemplo, cosseno de um ômega t mais um ângulo qualquer, tá? Que aí vai ser o ângulo de defasagem. E para eu saber exatamente ali qual é o caminho percorrido por esses 120 graus, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse argumento aqui, ó, tá? Que é frequência angular vezes tempo, para me dar o quanto da onda foi percorrido, certo? Então, a gente sabe que o ômega vale 2 e F, onde F no nosso caso é 60 graus. Então, eu tenho que ômega é 2π vezes F, dá aproximadamente 370, certo? Bom, e o tempo a gente vai achar para jogar lá naquele argumento. Então, o que é que eu tenho? Suponha que eu tenho um ângulo aqui em radiano, tá? Meu 30 graus tem que estar em radiano. Como é que eu faço para converter 30 graus em radiano? 30 graus vezes 80. Então, aí eu transfiro ele para radiano. Vezes π
dividido por 180, eu tenho 0. E aqui é bom colocar todo, pelo menos os 4 dígitos, porque quando faz a conversão dá uma mudança significativa. Então, 0,5236, vai. 0,5236. Isso. Adiante, tá? E aí eu jogo isso nessa outra conta aqui, ó. 0,36 radiano igual a 377 vezes o tempo. Logo, o tempo vai ser 0,5236 dividido por 377. 236 dividido por 377. Dá 0,0013 01388, botar um 9 aqui. Segundos, tá? Então, a gente sabe que se lá no argumento eu colocar 0,0013889 segundos, eu estou gerando uma defasagem de 30 graus. Vamos fazer isso então? Detalhe, se eu não botar defasagem, ó, só para a gente ver qual valor ele vai medir, se a gente medir a tensão, opa, pera aí, eu não coloquei o aterramento. Pronto. E aí tá aqui, ó, dá 93 volts se eu não defasar, 0 grau, 0 grau, tá? A gente vai fazer com 0 grau, 0 grau e provar que isso aqui também é verdade. Então, desfiz aqui. Vamos colocar o ângulo que a gente calculou lá, o tempo que a gente calculou, é o time delay aqui. Em 0. Aqui é ponto, galera, porque tá em inglês, tá? 0,01388,9. Quando a gente roda, dá 127. Exatamente. A gente calculou 127,03. Olha lá. Então, bateu bem em cima. Vamos ver as ondas? Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, um osciloscópio. Vamos olhar esse cara aqui em relação à Terra e esse cara aqui em relação à Terra. E vamos ver mais ou menos a defasagem entre os dois. Vou pedir um 5 aqui, paralisar. Olha lá a defasagem. Se a gente botar aqui pico de um e o pico do outro, a gente calculou aqui na defasagem no tempo 0, ou seja, basicamente 1,38 milissegundos. Então a diferença entre os dois tem que dar isso. Estou no pico de uma onda. Aqui, mais ou menos isso daí. Ou seja, basicamente os 30 graus. Tá? E aí quando a gente faz a medida, bate lá certinho com o que a gente calculou. Beleza? Agora vamos fazer lá se fosse os 2 a 0 graus. 2 a 0 graus é mais fácil ainda. Então eu teria 127 a 0 graus e teria menos 200 a 0 graus. Usando o mesmo argumento lá que a gente fez, né, que o menos 220 eu poderia rebater em 180, eu teria 127 0 graus mais 200 180 graus. Né? E aí a gente sabe que aqui só teria a parte real, certo? Aqui também só teria a parte real e negativa. Então o que aqui eu teria aqui? Menos 220. Né? Porque o seno de 180 vai dar 0. O cosseno de 180 vai dar menos 1. Tudo multiplicado é isso aqui. Quando eu faço essas contas aqui, 127 menos 220 dá menos 93. Né? E a parte imaginária zerada. Se a gente fosse calcular o módulo dele, para transformar ele em polar, seria 93 ao quadrado mais 0 ao quadrado, raiz disso. Isso vai dar, obviamente,
93 ao quadrado, né? Tirando a raiz, vai dar o próprio 93. Como a gente tem a parte imaginária zero, zero dividido por qualquer coisa é zero, e arco tangente de zero é zero. Então daria 93 volts a 0 grau, que é o que a gente encontra aqui quando fizemos lá a alteração, botamos em zero aqui o time delay, tá? Então, tá aí dois casos onde a gente faz a comparação entre 127 e 220. Um com o sistema na mesma defasagem, outro com o sistema a 30 graus. Foi por isso que eu falei que dependia da frequência angular. Eu assumi aqui 377, né? Ou seja, dependia da frequência também em hertz, claro, que é 2π vezes a frequência da rede, e dependia também da defasagem e tal. Então, quando muda a defasagem, também vai mudar o cálculo resultante. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Um abraço, até a próxima.